estes nossos programas provocam muitas vezes esclarecimentos. As pessoas ouvem e depois escrevem a acrescentar qualquer coisa. E com isso aprende-se. Lembram-se de eu lhes dizer que o Alexandre Herculano fazia lá no lagar dele, em Val de Lobos, o azeite dos amigos todos, e depois vendia para Lisboa a dizer que era azeite herculano. Ora bem, a firma que vendia o azeite enviou-me, porque tem lá nos seus arquivos, este documento que é precioso, precioso e inédito, nunca foi publicado. É uma minuta muito cuidadosa, feita pelo grande historiador Alexandre Herculano, sobre a maneira como ia vender o seu azeite. E realmente ele começa, logo aqui no artigo 1º, diz ele, fulano, que é Alexandre Herculano, obriga-se a vender todo o azeite fino ou depurado, fabricado anualmente por ele no lagar da sua quinta de Val de Lobos, a fulano, que era o Jerónimo Martins, obrigando-se também este, pela sua parte, a comprar todo o dito azeite ao preço de 300 réis o litro. Não julguem que era nada pouco. 300 réis por um litro de azeite era muito. Mas, aqui ao lado, o Herculano pôs uma nota e disse assim, redijo assim, em vez de azeite de Val de Lobos, porque à quinta já foram anexados 2 prédios de olival e é possível anexarem-se mais alguns. Isto é que explica que ele tenha corrido com o Jerónimo Martins quando ele lá foi. Um membro da família foi lá dizer, então, diz que o senhor está a vender o azeite da sua quinta e toda esta gente diz que manda o azeite para Lisboa. Reparem a habilidade. Ele, na minuta, em vez de dizer fulano obriga-se a vender o azeite de Val de Lobos, escreveu fulano obriga-se a vender o azeite fino fabricado no seu lagar de Val de Lobos. Realmente ele estava a cumprir, ele não faltou ao contrato. Vendia o azeite fabricado no seu lagar. É claro, o comprador é que não contava com isso, julgava que era mesmo o azeite herculano. Um outro esclarecimento que mandaram foi este. O senhor mostrou aquela arca na Fundação Ricardo Espírito Santo, aquela arca do século XVI, dizendo que era o móvel mais antigo. Repare, o meu telespectador, veja bem o que eu disse. Disse que era o móvel mais antigo que existia na Fundação. Fora da Fundação há, embora raríssimos, móveis mais antigos. Venho justamente hoje falar-lhes de portas e de portos. O tema pode ser chamado Em Louvor das Portas. Estou junto de o que resta de uma porta que era de um celeiro do mosteiro de Frades, aliás, de Freiras. Devo dizer que isto é do século XV. Isto é uma coisa do tempo do rei Dom Afonso V africano. Também é engraçado ver aqui, isto é uma fotografia, as portas eram 3, o armário era assim. Bom, eram 3, roubaram 2 e agora já só há esta. Mas é curioso que tesouros destes possam ter sido roubados já depois da invenção da fotografia. Isto é século XV e este é que sim, do meu conhecimento, é a peça de mobiliário português mais antiga que há em Portugal. Mas aqui ao lado tenho uma outra peça do mobiliário, uma peça lindíssima. Em cada porta tem medalhões de gosto clássico. Isto é renascença pura. Bom,
o que é a Renascença do século XVI. É um armário com grande probabilidade importado da Itália. Nessa altura, em Portugal, não se fazem coisas com esta finura de talha. E vale muito a pena prestar atenção às ferragens. As ferragens também são de origem, são ferragens de uma grande perfeição. Neste caso, eu vou abrir a porta do armário, porque ele dentro tem uma coleção de pratos, são mais de 100. Vou-lhes mostrar só um. É um homem que toca um instrumento musical, não sei se é a viola, se é a rabeca, está a tocar. Chama-se isto um prato retinho. Prato retinho, porquê? Porque os ratos comiam aqui, nada disso. O prato ratinho, isto faz parte da epopeia do trabalho do povo português. Era aquela gente da Beira Baixa, dentre a Estrela e a Gardunha, que vinham nas alturas da maior força do labor agrícola, vinham trabalhar ao Alentejo. Traziam consigo o seu pobre bragal, inclusive estes pratos. Este até é relativamente pequeno. Vou-lhes mostrar outro. Reparem, outra vez, um homem que toca. Punham a comida no meio, deitavam aqui a ração coletiva e cada um, com a sua própria mão, tirava a comida. Quando se iam embora, deixavam os pratos, vendiam-nos, claro, e voltavam no ano seguinte. Aqui não conheciam esta louça, guardavam-na, fizeram bem. Isto é a recolha de um colecionador que hoje está no museu. Um prato, portanto, dos trabalhadores que vinham aqui. Esta peça, não portuguesa, influiu no mobiliário português e tenho agora aqui duas portas, estas sim, já portuguesas, que são inspiradas diretamente por estas. Claro, o trabalho é menos perfeito, mas é ainda uma porta de mobiliário português do século XVI. Eu vim falar-lhes de portas a Porto Alegre. Tudo quanto lhes mostrei é no Museu de Porto Alegre. E Porto Alegre também tem a ver com portas. O mais antigo brasão da cidade de Porto Alegre é este. Bom, a gente hoje olha e julga, isto é um castelo. Não é. Isto é uma porta. O tema central é o da porta, com o seu ferrolho. É claro, e como acontecia nesta época, toda a porta é flanqueada por torres. É a torre que defende a passagem. E porquê uma porta como brasão de Porto Alegre? Porque Porto Alegre tem a ver com porta. É um porto alegre. A etimologia é exatamente essa. Portos, o sítio onde se passa a passagem, e que era alegre. Quem hoje veja esta paisagem, esta lindíssima Serra de Porto Alegre, tudo isto, compreende-se muito bem que a esta passagem chamassem alegre. Passagem de quê? Bom, principalmente uma passagem de mercadorias de Portugal para o Reino de Castela. E já antes disso, já na época romana, os meus telespectadores recordam-se de termos visto aquela grande ponte romana de Alcântara. É uma ponte de há 2000 anos. Pois bem, a passagem era por aqui. Justamente isso fez que este lugar fosse, desde longa data, um lugar de passagem de mercadorias, um lugar de fixação de mercadores e, portanto, um lugar onde se instalou uma progressiva colónia de judeus. Ainda hoje há vestígios da velha judiaria. Bom, e é isso, é esse trânsito, é essa portagem permanente
que explica uma coisa. Lembrem-se que já fomos à velha Idanha, a que eu chamei a terra maldita, uma terra que morreu porque, por mais esforços que fizessem os reis e os condes e os bispos, aquela velha Seda Idanha nunca conseguiu ressuscitar. E, pelo contrário, aqui, e é perto, aqui, em Porto Alegre, uma verdadeira diocese com bispos contra a disciplina eclesiástica, ia lentamente nascendo, até que a Igreja acabou por reconhecê-la. Essa história de um bispo que estava aqui sem a Igreja querer, também é uma boa história para contar. Mas não quero sair aqui do museu sem lhes falar nesta mesa. Notem, o Museu de Porto Alegre é um museu rico, com um recheio muito valioso. É um museu extremamente bem organizado, ao contrário do que acontece com alguns outros que tenho visto e que, enfim, só por delicadeza é que não digo o que penso. Este é um museu admirável. Tem muita coisa, mas esta mesa tem para mim qualquer coisa de especial. Foi comprada por um professor do liceu, o nome era do José dos Reis Pereira. Bom, esse nome ninguém o sabe, porque ele entrou na história de Portugal com outro nome, José Régio. José Régio, que é um dos maiores nomes da nossa poesia deste século. Ele gostava tanto desta mesa, que foi ele próprio quem a ofereceu ao Museu de Porto Alegre. É muito possível que tenha escrito aqui alguns dos seus mais belos versos. Eu não tenho a certeza, mas eu gostava, já agora fica como lenda, que fosse aqui sob este tampo que ele escreveu aquela toada lindíssima. Em Porto Alegre, cidade de alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, grande, tosca e bela, à qual quis como se fora feita para eu morar nela, cheia dos bons e maus cheiros das casas que têm história, cheia de tênue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, toda aberta ao sol que abrasa, ao frio que tolhe, gela, e ao vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda, ao rebor da minha casa, em Porto Alegre, cidade de alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros. É muito possível que esta ideia de Porta Alegre, que está na origem do nome da cidade, tenha a ver com o túmulo que tem na nossa frente. O túmulo é um dos mais curiosos monumentos da cidade. Tem uma história engraçada. Um grande fidalgo português, Dom Jorge de Melo, das grandes famílias, estava em Roma e pediu lá ao cardeal de Alpedrinha, o cardeal Dom Jorge da Costa, pediu que lhe arranjasse lá uma nomeação, lá para uma cornesia que lá havia, qualquer. Bom, e o cardeal não arranjou.
Ora, o cardeal era, como todos sabem, uma pessoa que vinha de baixo, era um homem de origens muito humildes. E o Dom Jorge de Melo, quando viu que a pretensão foi desatendida, disse, claro, a gente mete-se com essa gentalha que vem de baixo, vejam lá a confiança que essa gente nos pode merecer. Disseram isto ao cardeal. O cardeal disfarçou, não fez comentários, mas logo a seguir vagou o lugar de prior de Alcobaça. Prior de Alcobaça era das coisas que davam mais dinheiro em Portugal. E o Dom Jorge da Costa conseguiu a nomeação do Jorge de Melo para Alcobaça. Jorge de Melo fica espantado e quando lhe vai agradecer, o cardeal Alvarinha disse, não tem nada a que agradecer, o senhor não tem nada a que agradecer, nunca é esta gentalha que vem de baixo. Bom, este homem, em todo caso, não foi depois prior de Alcobaça, porque o rei quis essa dignidade e esse rendimento para o infante Dom Afonso, mas teve que trocar, e em vez de prior de Alcobaça, deu-lhe o lugar de bispo da Guarda. Isto além de uma indenização. Bom, e o homem ficou assim nomeado bispo da Guarda. O que acontece, a nomeação para a Guarda é em 1516. Os anos passaram, 16, 20, 30, 40, e o bom do bispo nunca pôs os pés na Guarda. O rei mandava ordem, vá para a Guarda. Desobedeceu, ele chegou a ser ameaçado de deposição, pois, terminantemente, eu não saio daqui. E aqui era Porto Alegre. Veio aqui para Porto Alegre, cá ficou, e dizia-se que ficou porque aqui se enfeitiçou pelos olhos de uma Dona Branca que foi aqui abadesa neste convento em que lhes estou a falar. Bom, aqui ficou e contra todas as ameaças aqui morreu e aqui mandou fazer aquele enorme túmulo. Claro, as más línguas dizem, o túmulo representa a abadesa e o bispo, à porta do céu. Vão os dois entrar para o céu. É assim uma espécie de bispo a dizer, afinal isto não era mal nenhum, nós vamos direitinhos para o céu. Bom, claro que a explicação oficial é outra. Aquilo representa a Santa Ana e o São Joaquim à porta do paraíso, na porta Celi. Santa Ana e o São Joaquim são, como sabem, os pais de Nossa Senhora. Eu penso que a explicação, em todo caso, pode ser outra. O Dom Jorge de Melo sabia, evidentemente que sabia, que o brasão de Porto Alegre era uma porta. Portanto, quando ele manda pôr no seu túmulo uma porta, ele sabe muito bem que aquilo quer dizer uma coisa, quer dizer Porto Alegre. Porto Alegre. Por outro lado, é claro que isto tem outros sentidos. Porto Alegre, não há porta mais alegre que a porta do paraíso, com certeza. É evidente. E também a ideia de que aqui é que é o meu lugar, daqui ninguém me tira, aqui é que devia ser a Sé. E ele tinha razão. A cidade tinha crescido e passados poucos anos, 2 ou 3 anos após a morte de Dom Jorge, a cidade tinha-se habituado a ter aqui um bispo, que era o bispo da Guarda, e o rei teve que pedir ao Papa que também Porto Alegre fosse elevada à condição de sede de uma diocese. Foi assim que Porto Alegre, a Porta Alegre, teve a categoria de cidade. A Sé começou a ser construída no ano de 1556. Ora bem, as obras duraram até 1795, já depois da Revolução Francesa. São 239 anos. Eu bem sei que é um edifício enorme, como estão a ver. Mesmo assim, todo este tempo,
significa que havia grande dificuldade em obter meios. O que se explica também é que na base da riqueza da cidade estava o comércio dos mercadores, e os mercadores eram judeus, e compreende-se que não fossem assim muito generosos para aquela obra. Agora reparem, há um ditado que diz: vás onde vás, ao teu destino não fugirás. Este bispo passou a vida toda a dizer: para a guarda não vou, eu não vou para a guarda. E bem, hoje é na guarda que ele está, porque este convento é hoje um quartel da Guarda Nacional Republicana. Os antigos gostavam de concluir as suas falas com aquilo a que chamavam uma chave de ouro. Chave de ouro era assim um efeito oratório mais espetacular, uma imagem particularmente bonita. E eu lembro-me disso porque penso que estas imagens que estão na nossa frente são uma admirável chave de ouro para um programa sobre o Porto Alegre. O que estão a ver são cópias em tapeçaria daqueles admiráveis quadros, aqueles painéis que Almada de Negreiros pintou na Gar Marítima de Alcântara. Tenho a impressão de que assim, em tapeçaria, ainda fazem mais efeito. Tem realmente uma força decorativa que impressiona. Ora bem, a história é esta. Toda esta casa era uma escola. Uma escola, um colégio secundário, a cargo da Companhia de Jesus, que, portanto, foi encerrada quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. Mas Pombal teve a inteligência de instalar aqui dentro, em vez das cátedras da Companhia de Jesus, uma fábrica-escola de têxteis. E aqui, sob estes tetos, se formaram os operários têxteis, que vieram depois a desenvolver na região de Porto Alegre uma indústria de lanifícios, porque aqui a lã não faltava, havia abundância de água e essas eram as condições ideais para a fabricação dos lanifícios. Todos sabem que ainda hoje há lanifícios em Porto Alegre e é ligada à indústria dos lanifícios que surgiu esta manufatura de tapeçarias. São cópias de quadros inteiramente manuais, com uma delicadeza de confecção extraordinária. Disseram-me há bocadinho, há 250 mil pontos em cada metro quadrado. E os efeitos depois são fascinantes. É realmente na admiração desta tapeçaria que recorda o nome de Almada Negreiros que eu termino este programa sobre Porto Alegre.
Música